é bom, amém? Podemos ter uma igreja que se preocupa em se posicionar, amém? Porque nós precisamos ter nossa posição bem definida, amém? Sabermos os nossos valores, sabemos aquilo que é importante para nós. E como eu gosto de dizer, nós não votamos por paixão política na figura de A ou de B. Nós votamos nos valores por trás dessas pessoas, sabe? Porque se você vota por paixão política, se eu voto por paixão política achando que aquela pessoa é a última Coca-Cola do deserto, achando que aquela pessoa é quem vai trazer a solução para a minha vida, para a sociedade, eu estou sendo idólatra. Porque somente Jesus tem a solução para o Brasil e para o mundo, amém? E nessa noite, querida, é diante disso que o Senhor tem me trazido uma palavra. E essa palavra eu quero intitular de Venha o Teu Reino, amém? Você pode dizer isso, você vai dizer para Jesus, diga assim: Jesus, venha o Teu Reino. Eu sei, querido, que Jesus, quando veio à terra, ele disse: é chegado o reino de Deus. Sabe, querido, mas o reino de Deus, ele é chegado na esfera de autoridade onde eu estou. Dentro da minha casa, onde eu exerço a autoridade, é chegado o reino de Deus, amém? Dentro desse lugar onde o pastor exerce a autoridade, é chegado o reino de Deus. E lá fora muitas vezes está sobre o domínio de Satanás, mas vai chegar o dia que plenamente é chegado o reino de Deus em toda a terra. E todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha a nós o seu reino, e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, querido, esse é o anseio, esse é o desejo do nosso coração, que venha sobre nós o reino de Deus, que a vontade de Deus, ela seja estabelecida em toda a terra, sabe? Mas isso não deve ser apenas uma oração, mas no que depender de nós, da nossa responsabilidade, amém? Da nossa escolha, nós também devemos estabelecer o reino de Deus, através das nossas escolhas, através das nossas decisões, amém? Romanos 14, 17 diz o que é o reino de Deus, amém? O reino de Deus é um reino perfeito, governado por um rei perfeito, que não tem falha nenhuma no seu caráter, amém? E por não ter falha nenhuma no seu caráter, esse reino é regido por princípios de justiça. Por princípios de justiça, que garantem às pessoas que fazem parte desse reino uma vida plena e abundante, amém? A vida plena, a vida abundante que o mundo precisa só existe dentro do reino de Deus, amém? Romanos 14, 17 diz: afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que se espera de um reino é que haja justiça, amém? Que se promova a paz e as seguranças, e que todos possam viver suas vidas desfrutando de plena alegria. Amém? O que se espera de um governo? Um governo justo. Amém? Um governo em que haja paz e segurança, e que todos possam viver as suas vidas desfrutando de plena alegria. Esse é o sonho de reino. Esse é o sonho de nação, amém? Mas isso só acontece, querido, quando se há um rei, porque é o rei que garante tudo isso, todos esses direitos, quando se há um rei que governe com justiça. E o que eu quero trazer para você nessa noite é que só existe um rei que governará com justiça toda a terra. Porque todo homem, ele é corrompido pelo pecado.
Amém? Todo rei dessa terra, todo governo dessa terra, ele é corrompido pelo pecado. E sabe, querido, toda injustiça, toda corrupção, toda miséria que existe nesse mundo é por causa do pecado. Então, querido, o que eu quero trazer para você nessa noite é que enquanto houver o pecado, haverá injustiça, haverá miséria, haverá corrupção. Independente de se quem ganhar vai ser o candidato de direita, de esquerda ou de centro. Como é que um escravo pode governar uma nação se ele não tem o domínio de si mesmo? Não, mas e se ele fosse crente? Mas o governo de uma nação, de um país, ele não é feito só por um, amém? É feito por tantos outros em uma democracia. E esses tantos outros que governam uma nação, um país, um estado, uma cidade, ele está contaminado pelo pecado. Então, querido, por que eu estou trazendo isso, querido? Porque não adianta, querido, eu e você sermos fanáticos políticos e apostarmos todas as nossas fichas em A ou em B. Claro que eu entendo que o reino de Deus ele vem através de crentes, de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Então eu vou direcionar meu voto para quem abre espaço para que eu e você, homens e mulheres de Deus, possamos ocupar lugares na sociedade. Porque eu não vou decidir escolher uma pessoa que não abre espaço para a palavra, uma pessoa que fecha as portas para o evangelho e até fala contra o evangelho, porque eu sou apaixonado por aquele candidato A, ou então por aquele candidato B. Então eu pego todos os meus princípios bíblicos por conta de uma paixão política partidária, jogo na lata do lixo e digo, pronto. Queridos, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E nós devemos amar a Deus também com o nosso voto, com a nossa escolha. Sabe, queridos? E sermos cristãos sensatos e não idólatras, que escolhem com responsabilidade. Como eu disse, também não adianta apostar todas as fichas em uma pessoa e achar que a solução para o mundo, ou para o nosso país, ou para o nosso estado, nossa cidade, nação, está somente naquela pessoa. Porque, querido, a solução ela vem de nós, a igreja. E andando adiante, o que eu quero trazer para você, querido, é que no contexto histórico da humanidade, nós vamos ver falhas dos dois lados. Nós vamos ver o homem tentando governar e as pessoas naquele anseio por um governante libertador que consiga ali trazer uma solução para a desigualdade social, para o desemprego, para a fome e para tantos outros males que afligem a nossa sociedade. E muitas vezes esse anseio da população é frustrado porque não está no homem a solução. A solução é Cristo. Em 1789, na Revolução Francesa, nós vemos o rei Luís XVI, eu acho que é isso. Aula de história, faltei. E ele estava ali esbanjando riqueza, gastando e oprimindo todos os seus súditos com impostos pesados. Enquanto eles viviam muito bem, comendo muito bem, existia gente passando fome. A gente vê isso hoje na Venezuela acontecer. O rei lá, fazendo churrasco enquanto tem gente procurando comida no lixo. Isso é resultado do pecado. E ali na Revolução Francesa, revoltados, levantaram uma assembleia e disseram: agora nós vamos pregar liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não vou prosseguir adiante dando detalhes disso, mas o que se sabe
é que, em nome de liberdade, igualdade e fraternidade, querendo trazer uma solução e até ouvindo os anseios do povo, que eram justos, porque todo mundo merecia uma vida digna, quantos foram mortos na guilhotina? Quantos foram mortos por se opor àquele novo movimento que estava surgindo? Por quê? Porque a solução nenhuma está nem do lado, nem de outro. Está na igreja que se levanta com consciência do reino de Deus. Mais uma vez eu te pergunto, como é que pode um escravo do pecado governar? Ele é escravo, então ele governa para o pecado. E como escravo do pecado, ele não vai estabelecer a vontade de Deus, ele vai estabelecer a vontade do inimigo. Amém? Queridos, no tempo de Jesus, aleluia, não foi diferente. Israel pôde desfrutar de lideranças desde os patriarcas até os juízes e os reis. E levantavam-se reis, juízes, patriarcas, e o problema não era outro, era o pecado. Era o pecado do povo, outra vez era o pecado da liderança. Em 1 Samuel 8, Israel, ao ver que as outras nações tinham reis para tomarem decisões políticas, ele pede ao sacerdote ali: nós queremos a partir de hoje ter um rei. Porque até então, querido, a liderança dos juízes era uma liderança que era política e espiritual. Era o espiritual e o político ao mesmo tempo, regendo a nação de Israel. Mas eles agora disseram: não, nós queremos um rei, nós queremos ser igual às outras nações. E Deus disse: não se preocupe ali, eles não estão rejeitando você como juiz de Israel, eles estão rejeitando a mim. E depois disso nós sabemos a história. Veio Saul, que governava para si, mas Saul foi ungido por um profeta, amém? Por um sacerdote. Davi, um rei que não governava para si, diferente de Saul. Davi governava para Deus. Ele queria estabelecer em Israel a vontade de Deus. Então há um contraste muito grande entre o primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel. Davi desejava colocar Deus dentro do governo de Israel. Eu não governo para mim, eu governo para Deus. Em 1 Crônicas 17:4, segure aí, vai falar do desejo que Davi tinha em governar para Deus, e que Deus tivesse um lugar no governo. Sabe, querido, como cristãos, nós queremos também ter esse desejo de que Deus tenha um lugar no governo da nossa nação. Porque por quanto tempo houve lugar para tudo? Houve ministério ocupado por tudo, quanto é tipo de coisa, e não havia espaço para Deus, amém? Não havia espaço para a palavra do Senhor. E Davi, diferente de Saul, foi um rei bom, foi um rei que queria estabelecer a vontade de Deus. Depois de vencer tantas batalhas, mostrar que era um general de sucesso, era um guerreiro de sucesso, amém? Depois de trazer a arca, ele teve a ideia: eu vou trazer a arca da aliança para Jerusalém, porque antes Davi estabeleceu o seu reino, amém, em outro lugar, acho que foi em Hebrom, e ele agora mudou a capital para Jerusalém. E ele ali disse: a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a arca da aliança no centro do governo. Eu quero a presença de Deus no centro do governo.
Eu quero a presença de Deus no centro do governo. E ele estabeleceu ali a cidade, onde também se tornou um centro de adoração. Ele disse: eu quero 24 horas música diante da arca. E eu quero que toda pessoa que passe por aqui, ela adore ao Deus que está nessa arca. Amém? Porque a presença estava na arca e Deus estava ali naquela arca. Amém? E isso para Israel foi algo tremendo. O governo de Davi foi algo glorioso, grandioso. Eles puderam desfrutar de prosperidade, de vitória, e o melhor de tudo, era um homem que governava para ver o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Deus tinha o coração do rei. E a palavra do Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Em 1 Crônicas 17:4, aleluia, nós vamos ver que o profeta Natan chega até Davi. Amém? Davi, querido, foi o último rei que foi ungido por profeta. Dali em diante Israel se tornou uma monarquia. Diz assim: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Isso foi Natan. Davi disse: eu moro num palácio lindo, maravilhoso, e a arca do Senhor está aqui, num lugar tão simples. Eu quero construir algo, eu quero dar meu melhor para Deus. Eu quero que Ele tenha um lugar melhor do que o meu, se possível. Então Natan chega para Davi e diz para ele: não será você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o tempo que tirei Israel do Egito, mas de tenda em tenda e de tabernáculo para outro, por todo esse tempo. Alguma vez sugeri a algum dos líderes de Israel e pastores que indiquei para cuidar do meu povo, que eles deveriam construir para mim um templo com madeira de cedro? Diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você do serviço de pastor, porque Davi era pastor, e fiz de você rei de Israel, o meu povo. Tenho estado com você por onde quer que você tenha andado, e tenho destruído os seus inimigos. Agora farei com que o seu nome seja tão famoso como os homens mais importantes da terra. Darei ao meu povo Israel um lugar para toda a vida. Sabe, querido, Israel também, assim como o Senhor, ele vivia peregrinando, não tinha um lugar para estar ali, fixar a morada. Amém? Cadê toda a vida? Darei ao meu povo Israel um lugar para toda a vida, e plantarei esse povo na sua própria terra. Ninguém perturbará mais o meu povo. As nações perversas não vão mais oprimir Israel como oprimiram no passado, desde a época em que os juízes governaram. Vencerei todos os seus inimigos. E agora saiba que eu, o Senhor, farei que os filhos de Davi sejam reis de Israel, do mesmo modo que ele é. Quando chegar ao fim de sua vida aqui na terra e você morrer, preste atenção nisso, colocarei um dos seus filhos no trono para sucedê-lo, e farei que o reino dele seja forte. Ele é quem construirá um templo para mim, e firmarei o trono dele para sempre. Serei o pai dele, e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do reino de Israel para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. Queridos, quantos sabem que até hoje Israel não tem esse lugar? Ele ainda vive brigando ali com os povos da Palestina. Quantos sabem que até hoje não foi estabelecida a plena paz em Israel? Quantos sabem que o descendente que assumiu o trono depois de Davi, no caso Salomão, não estabeleceu o seu trono para sempre em Israel? Sabe por quê? Porque aqui foi a primeira vez que Deus fala do Messias, do reino eterno, do reino de justiça.
da cidade inabalável da Nova Jerusalém. Aqui é a primeira vez que ele fala sobre um templo que não é construído por mãos humanas. Isso aqui está falando de Jesus. Jesus edificou um templo para Deus, e esse templo somos eu e você. Deus disse: eu não quero ficar pulando de casa em casa, de templo em templo. Eu quero uma morada permanente, e essa morada permanente sou eu e você, que Jesus, através do seu sangue, do seu sacrifício, edificou para Deus. Amém? Queridos, a esperança, ela vem através da igreja. Jesus, ao vir aqui nessa terra, ao pisar nessa terra, ele vem num contexto de opressão do Império Romano. O Império Romano, ele oprimia os territórios que ele conquistava. O poder do imperador era limitado em Roma. Ele não podia oprimir tanto em Roma não, porque havia muitas pessoas com cidadania romana. Mas nos territórios que ele conquistava ali ao redor, aí eles podiam oprimir com impostos. Ali eles podiam escravizar. E lá na Palestina, onde Jesus começou o ministério dele, onde Jesus pregava a palavra, as pessoas viviam numa condição de injustiça social terrível. Quantos não tinham nem o que comer? Eles nem eram gente, para falar a verdade, porque nem todos tinham cidadania romana. Não existia direito ao voto e havia uma desigualdade social imensa. As classes da sociedade eram desiguais, ninguém era igual. Só que para Jesus, diferente, era um reino totalmente fora do contexto da época. Porque para Jesus, todos eram iguais. Para Jesus não havia distinção entre preto, branco, homem, mulher, judeu, grego. Para Jesus, Jesus via todos por iguais. Amém? Queridos, haviam muitos ali naquela região da Palestina. Os judeus zelotes, se eu não me engano, era um movimento que queria ali, através da força do braço, derrubar Roma. Através de uma guerrilha armada, nós vamos derrubar Roma e nós vamos libertar Israel. E Jesus não pegou em uma arma para libertar. Porque a libertação, querido, a maior revolução que pode acontecer e que aconteceu na história da humanidade, não vem pela força de armas, não vem pela força do braço, sabe, querido? Mas foi a revolução do amor de Deus derramado. Foi as pessoas vendo um Jesus que não fazia distinção de classe, distinção de pessoa, mas que se assentava com os pecadores, que pregava a palavra. Sabe, querido, mas Jesus também não era omisso. Ele falava a verdade, e as verdades que Jesus falava eram um confronto direto a Roma e ao que César dizia. Só que, querido, quantos sabem que para falar a verdade você não precisa citar o nome de A e de B? Eu não falei nome de político nenhum aqui, não falei não. Ninguém pode dizer, até agora nem vou falar. Para dizer a verdade eu não preciso citar nome de A, nome de B. Sabe, querido, para expor a mentira eu não preciso dizer aquilo ali é mentira. Não, só basta eu falar a verdade. E era o que Jesus dizia. E certa vez perguntaram para Jesus: Jesus, como é que vai ser nossa relação com o governo de César? E Jesus disse dessa forma: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Cada um no seu quadrado. César faça o que quiser, mas aqui eu estou estabelecendo meu reino, pregando a palavra. Amém? Eu não dependo de César, César não depende de mim. O reino vem do céu, minha dependência está do Pai. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Amém, querido? Então, querido, não se preocupa com o resultado da política. Quem vai ganhar, quem vai perder. Sabe por quê? Porque o reino que você faz parte, ele não depende desse resultado, não. Ele é eterno, amém? Ele é eterno, ele não passará.
E ali Jesus estava assentado entre aqueles que estavam cheios de expectativa. Porque naquela época, do contexto de Jesus, todos estavam com expectativa de que vai ser a época que o Messias vai surgir. E ele vai levantar um grande exército e ele vai libertar Israel. Aí abra a sua Bíblia em Mateus 5:3, o Sermão do Monte. É errado querer justiça social? É errado querer que problemas como fome, como miséria, como tantas outras coisas, que a corrupção, é errado? Não. O errado é pensar que isso vai vir de homens, isso só pode vir de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E Jesus diz: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Eu imagino Jesus sentado ali entre tantas pessoas que muitas vezes estavam à margem da sociedade, mas entre essas pessoas, querido, também existiam pessoas ricas e poderosas. Sabe por quê? Porque a sede do homem, seja ele pobre ou ele ou rico, ela só pode ser suprida pela palavra de Deus. E quantos ricos também chegavam ali aos pés de Jesus, porque eles precisavam da palavra. Amém? E Jesus diz: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Vamos repetir essa parte, diga assim: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. A música que Sueli diz assim: todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem. Amado, aquilo que eu estou fazendo, que foge do princípio da justiça de Deus, será revelado no dia da vinda do Senhor. Amém? Felizes os misericordiosos, porque Deus mostrará a eles suas misericórdias. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, porque o reino dos céus é deles. Felizes são vocês quando forem maltratados, perseguidos, caluniados por serem meus discípulos. Fiquem contentes por isso. Fiquem muito contentes, porque a grandiosa recompensa espera por vocês lá nos céus. E lembrem-se que os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Jesus, Ele é a resposta para toda a humanidade, na expectativa de um líder que vai estabelecer a paz, que vai estabelecer a justiça. O reino dele é o reino de paz, porque primeiramente ele restabelece com o homem a paz com Deus. Amém? É um reino de justiça, querido, mas é uma justiça que vem a partir da justificação pela fé nele. Amém? Jesus é o Messias, o perfeito rei, que cumpre todos os requisitos e supre todas as expectativas daqueles que esperam por um governo libertador. O reino de Deus é estabelecido dentro de nós, devolvendo o governo perdido por Adão. Amém? O reino de Deus é dado a nós quando nós nascemos de novo. E nós agora, de escravos do pecado, nos é restabelecido o domínio próprio. Amém? E nós podemos governar, tendo um rei de justiça que mora dentro de nós. Em Lucas 17:20 diz: um dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado de sinais visíveis. Aleluia. O Messias não vai vir montar um exército, não. Ele disse: o reino de Deus começou aqui neste lugar, agora.
Não vai dizer, começou ali, não. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vocês, amém? Querido, tudo que você precisa está dentro de você. As pessoas iam até Jesus porque viam nele a seguridade social que o governo da época não podia dar, amém? Se havia famintos e chegava a Jesus, saía de barriga cheia, amém? Se havia ali doentes, não precisava do SUS, ele curava, amém? Aleluia! E eu quero dizer que nos dias de hoje, a tua seguridade social vem dele. Se você está doente, ele é a tua cura, amém? Se você está faminto, ele é o teu alimento. Se você está precisando de dinheiro, ele é a tua prosperidade, amém? O príncipe da paz, querido, sem erguer uma arma, sem guerrear contra o governo de Roma, ele estabeleceu, aleluia, um movimento tão poderoso, uma revolução tão poderosa que não pode ser parado por governo nenhum. Ele estabeleceu o seu reino na sua igreja, que somos nós, os seus filhos, querido. E eu quero dizer a você que a obra que ele levantou, querido, homem nenhum pode parar, governo nenhum pode parar, porque já tentaram no passado, mataram cristãos aos molhos, a perseguição, na cova dos mortos por leões no Coliseu, aleluia, queimados vivos. E aí vem professor de faculdade dizer isso aí, o cristianismo é uma obra dos governos imperialistas para manipular as pessoas. Eles não conhecem o cristianismo que eu conheço. Eu sei, querido, que muitas coisas foram feitas em nome de Deus, sem a assinatura e a aprovação de Jesus. Mas o cristianismo está de pé, porque ela é a revolução do amor de Deus. É a semente que ele plantou na terra, e homem nenhum vai poder impedir, querido. O reino de Deus, ele já veio. E como eu disse, ele é estabelecido nas esferas de autoridade, onde um crente está. Dentro da sua casa, querido. Se o diabo quiser implantar qualquer coisa, você diz, aqui não. Cada um no seu quadrado. Lá fora, você faz o que você quiser. Mas aqui, não. Sabe, queridos? É você que escolhe a série que você vai assistir na Netflix. É você que escolhe o programa que você vai assistir na televisão. Então, querido, se os movimentos aí, LGBT, ou seja lá o que for, quiser falar o que quiser, eu não vou nem compartilhar, nem curtir o que eles falam, para não gerar burburinho. Não quero nem saber. Se eles querem crer do jeito que eles creia. Agora, se quiser vir para aqui, no quadrado que a gente exerce domínio, aqui o que prevalece é a palavra de Deus. Na minha casa, o que prevalece é a palavra de Deus. Cada um no seu quadrado. É eles com a liberdade de expressão deles lá, e eu com a liberdade de expressão minha aqui. Amém? Porque os princípios da justiça de Deus, eles são estabelecidos através de nós. Amém? E esse reino, querido, que já foi tentado, essa palavra incomoda Satanás, querido. Essa palavra incomoda. Quantas blasfêmias por tantos líderes na humanidade foram ditas contra Deus, contra o Evangelho. Quantas vezes já tentaram banir a igreja do mundo, mas não vai conseguir jamais, porque a igreja é propriedade do Senhor. Quantos impérios se levantaram, imperadores, aleluia, que tentaram ali destruir o templo, como já destruíram o templo várias vezes, o templo de Israel. O templo de pedra ele pode destruir, mas o templo espiritual que Jesus edificou para Deus, eles não podem destruir, porque sou eu e você. Sabe, querido, se derrubar essa igreja vai sair igual formiga nas ruas dessa cidade,
propagando o evangelho. Sabe por quê? O reino invisível de Deus que está dentro de nós vai liberar vida e cura nos 4 cantos do Brasil. Porque, querido, é um reino que não pode ser quebrado, não pode ser apagado. Aleluia. Em Daniel 2:44, eu já estou finalizando. Esse reino, querido, que é estabelecido nas nossas esferas de autoridade, um dia ele será um reino estabelecido em toda a terra, e todo olho verá, e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Daniel 2:44, depois de Daniel ver aquela visão da estátua que representa os impérios que passaram pela história da humanidade, Daniel fala do reino eterno de Cristo. E só um detalhe, querido, aquela profecia que eu falei do profeta Natan, que falava minuciosamente, com riqueza de detalhes, sobre o surgimento do Messias, ela foi dita 900 anos, mais ainda do que 900, é porque eu não me lembro exatamente, entre 900 e 1000 anos antes de Cristo. E outros profetas profetizavam sobre Cristo. Isaías é conhecido como profeta messiânico porque ele falou muitos outros detalhes que se cumpriram ali nos evangelhos. Você acha que 900 anos é tempo, né? Se Deus quiser, eu chego nos 100. É tempo. E as pessoas, muitos já tinham perdido até a esperança. Teve 400 anos de silêncio antes de Jesus aparecer. E muitos já estavam até perdendo a esperança da mensagem de que o Messias vai vir. E não é diferente nos dias de hoje. Há uma mensagem de que Jesus está voltando para restabelecer o reino eterno na terra. E 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. As pessoas, muitos já esqueceram essa mensagem, mas Ele vem. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: mas Ele vem, mas Ele vem. Ei, Satanás não gosta dessa mensagem. Jesus está voltando para restabelecer o reino eterno. E ele vai ser totalmente, plenamente destronado. O inimigo vai ser totalmente, plenamente destronado quando nosso Senhor Jesus vier. E Daniel 2:44 diz: mas quando esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Nenhuma nação conquistará esse reino. Ele reduzirá os outros reinos a nada. E esse reino durará para sempre. Este é o significado da pedra que foi cortada da montanha, sem uso de força humana. Pedra que reduziu a pó todo ferro, todo bronze, todo barro, toda prata e ouro. O grande Deus revelou ao rei que vai acontecer no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação do sonho do rei é fiel. Imagina, querido, todos os reinos que passaram na terra tentando destruir a igreja, tentando oprimir as pessoas. Quantos governos ditadores que mataram milhões, que perseguiram a igreja. Está vindo um rei todo poderoso que vai esmagar o barro, vai esmagar o ferro, vai esmagar todo o governo de homens e vai estabelecer o seu reino eterno. Diga assim: Ele vem, Ele vem, Maranata. Para finalizar, querido, Apocalipse 19:11. Aleluia. Aleluia. Tem tempo. Larissa, enquanto eu leio esse texto, coloca aquele vídeo. Você pode ir ficando de pé e exaltando ao Senhor. Aleluia. Ninguém pode parar a igreja, querido. A revolução que o mundo precisa começa de nós, querido. Aleluia. A justiça que o mundo precisa começa de nós. O amor, a cura, aquilo que o mundo precisa começa de nós. Não vem de A nem de B, mas vem daqueles que foi restabelecido o reino dentro de si. Aleluia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós desejamos a tua vinda, Senhor Jesus. Você pode fechar seus olhos e declarar: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E Ele está vindo, querido. Assim como no governo de Davi foi estabelecida uma adoração eterna na cidade santa, assim também será estabelecido. Aleluia, será estabelecido, querido. Aleluia. Preste atenção nisso, amados. Que descia do céu, da parte de Deus, Nós anseiamos esse dia. enfeitada como uma noiva para o seu esposo. E ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a Deus multidão habitará dos com que eles. foram perseguidos pelo anticristo na tribulação. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá noite nem dia. Porque o Senhor Deus brilhará sobre todos nós. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Pois entrarão na cidade santa e tem direito à árvore da vida. Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus our Messiah hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? Sabe, queridos, a solução está em Jesus, somente nele, e o reino dele será estabelecido para sempre. Amém. A cidade que foi preparada para nós, o reino que foi preparado para nós. Apocalipse 19:11 diz: nisso vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim, e aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua boca existem muitas coroas na sua cabeça. Na testa dele estava escrito o nome, e só ele sabia o seu significado. Estava vestido com roupas mergulhadas em sangue, e o título dele era a Palavra de Deus. Era a Palavra de Deus, querido. Esse texto de Apocalipse descreve o anticristo se levantando com todo o ódio contra aqueles que defendem a Palavra de Deus, cercando Israel de exércitos, para destruir com todo ódio aqueles que defendem a Palavra de Deus. Mas nessa hora o Rei dos Reis, montado no cavalo branco, virá em socorro do seu povo mais uma vez. Aleluia. Diz: os exércitos do céu
vestido de linho fino, branco e limpo, seguiam aquele que estava montado no cavalo branco. Aleluia. Da sua boca saía uma espada afiada para derrubar as nações. Ele as governou com uma vara de ferro e pisou o lagar com furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os reis da terra o verão, todos os poderes da terra se curvarão e dirão: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maranata, venha o teu reino, Senhor Jesus. Venha o teu reino, Senhor Jesus. Pai nosso, declare a vontade dele. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Sabe, querido, e até que ele venha, a igreja do Senhor estará aqui, espalhando as sementes do reino em todas as esferas da sociedade. Sabe, ontem eu estava orando aqui e eu orei uma coisa, eu assisti o culto do Verbo lá também em Campina Grande, e eu disse: confirmação de Deus. Deus está levantando professores crentes dentro das escolas, dentro das faculdades, universitários crentes dentro das escolas, dentro das faculdades, levantando ali a cultura do céu, o movimento do reino de Deus. E nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, Tadeu, recebe, Tadeu. Você é um atalaia de Jesus lá para curar